Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz assim: mas começando aquele que vos chamou, pode deixar no cartaz lá, tá? Isso, pode deixar no cartaz de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz assim: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. De novo, mas começando aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Quando eu sou santo, quando nós deparamos com a palavra santidade, e nós comparamos a Deus, que é um dos seus atributos, o atributo de Deus é ser santo, e é não se misturar, não se corromper. Quando nós somos santos, nós nos assemelhamos a Deus. E a verdade é que ser santo é um processo daquilo que nós realmente devemos nos tornar, para que nós venhamos parecer com Cristo. Ser santo é um processo. Não adianta nós cairmos na ilusão de que a partir do momento que nós vivemos o Evangelho, nós seremos no primeiro momento santos. Porque se ser santo é parecer com Deus, então é natural que ser santo é um processo. Pois a natureza da carne, que está instalada em todo ser humano, que luta contra nós continuamente, ela não vai ter vida, ela não vai ter vitória, se nós realmente não estivermos em Cristo. E quando nós caminhamos com Cristo, quando nós nos assemelhamos com Deus, nós começamos a nos tornar como Ele é. Você pode notar, por exemplo, que qualquer que seja a pessoa, se ela começa a andar, você que é mãe, que é pai, você nota muito isso. Se ela começa a andar com aquele amiguinho seu, com o amiguinho dela, naturalmente você vai perceber que daqui a um tempo o seu filho vai estar usando as gírias que aquele amigo usa. Que daqui a um tempo a pessoa vai estar tendo até o mesmo estilo que aquela outra pessoa tem. Porque é natural. Quanto mais nós caminhamos com alguém, mais semelhantes, mais iguais nós nos tornamos. E assim é com relação à santidade de Deus. Quando nós nos colocamos à disposição de nos relacionarmos com Deus, naturalmente, tudo aquilo que é característica, tudo aquilo que é atributo de Deus, com exceção aos atributos que são só dele, vai vir até nós. Nós seremos alcançados com isso. Toda vez. E a verdade é que quando se fala de santidade e junta com o jovem, naturalmente, o primeiro pecado que vem à mente é o pecado sexual. Não é verdade? Primeira coisa, fala de jovem, fala de pecado. O cara pode ter feito qualquer outra coisa, a menina pode ter feito qualquer outra coisa, mas a primeira coisa que vem e ressalta é esse pecado. Porque de fato é uma luta muito grande dos jovens. E eu orando ao Senhor, justamente buscando a respeito disso, Deus me deu me destacou algo com relação aos jovens e a necessidade dessa geração. E eu falei: Deus, de fato eu quero levar uma palavra para poder trazer, para resolver pontos, dúvidas, questionamentos de algumas pessoas. Assim como eu tive os meus questionamentos, assim provavelmente você também tenha os seus. Mas andar em santidade é um desafio diário. Andar em santidade é um desafio que nós devemos continuamente ter como nosso alvo. Existe um homem de Deus que eu não me recordo agora, mas ele disse a frase: Senhor, faça com crave a eternidade nos meus olhos. Faça que por onde quer que eu vá, por onde quer que eu ande, por onde quer que eu caminhe, faça com que a eternidade, a realidade eterna de Deus esteja viva em mim. Porque quando isso acontecer, naturalmente, aquilo que é de Deus vai estar sendo manifesto em mim. Então a primeira coisa, aquilo que destrói a santidade de Deus em nós, é o pecado. O pecado ele destrói. Essa é a verdade. O pecado ele destrói a santidade de Deus em nós. Mas como é que o diabo consegue operar e colocar empecilhos e colocar barreiras para que nós venhamos andar com Deus? É através da tentação. Repita comigo: tentação. Mais forte: tentação. É através da tentação. O diabo em todos os momentos ele vai tentar nos tentar. Vai tentar nos tentar. Porque fazendo isso, ele nos tira do centro da vontade de Deus.
Quando o diabo ele consegue, quando ele é bem sucedido, ele nos tira da vontade de Deus. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que sermos tentados não é pecar. O fato de eu ter sido tentado de alguma maneira em alguma área da minha vida não significa que eu pequei. Agora, se eu ceder diante da tentação, eu pequei. Existe uma história de um menininho que eu achei muito engraçado, eu falei, eu vou contar. Tem um menininho que era muito cedo, aproximadamente 9 horas da manhã, e ele vê uma piscina, e ele fala, mãe, me deixa pular nessa piscina, eu quero entrar na água. E a mãe diz para ele, não, você não vai entrar na água. E aquele menino fica ali perto, e a mãe vai resolver as coisas dentro de casa, e deixa o menino ali fora. E de repente aquele menino chega correndo até a sua mãe, e a sua mãe olha, ele está com a roupa toda seca, mas com o cabelo molhado. E ela diz, meu filho, o que aconteceu? Eu falei para você não entrar na piscina. Ele falou, mãe, não, deixa eu explicar como é que foi que aconteceu. Eu não entrei na piscina. A mãe olhou para ele e disse, tá, me explica. Ele falou, mãe, é que eu estava perto da piscina. Aí, quando eu percebi que eu ia cair, eu tirei a roupa rapidinho para poder cair. E quando eu caí, eu me molhei todo. Aí depois eu vim aqui e coloquei a roupa. Sabe o que essa história significa? Que às vezes nós estamos sendo tentados diante das coisas, e nós estamos indo até o limite da onde nós podemos ir, e nós pecamos contra Deus. Porque a pergunta não é até onde eu posso ir, porque talvez o seu limite venha fazer com que você venha tropeçar. Porque talvez o máximo, o extremo de onde você pode ir é muito perigoso. E nós precisamos entender que quando se trata do tentador, que é o diabo que nos tenta, quando se trata dele, nós podemos resistir. Nós, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós podemos dizer, Satanás, sai agora. Pela autoridade que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus, nas nossas vidas, nós podemos dizer, Satanás, você não tem o poder de acusar, porque agora eu estou debaixo da graça do Senhor. Mas quando se trata da tentação, nós devemos correr. Nós devemos correr. Você que é jovem nessa noite, você diante da tentação, você tem que entender, fecha. Daqui a pouco eu vou trazer um mapeamento, para que a gente venha entender exatamente como é que funciona, como é que particularmente eu faço diante desses momentos. Porque existem momentos específicos que o diabo vai nos tentar, existem áreas específicas que o diabo vai nos tentar. Tem áreas que você vai ter que lutar para o resto da sua vida, para lutar contra aquele pecado específico, porque o diabo vai lutar para que você caia. Existem áreas que nós somos mais frágeis. Todos aqui têm uma área que é um pouco mais frágil. E entenda, talvez você tenha que lutar para o resto da sua vida com relação a isso. Ah, Vitor, mas Cristo não levou. Vitor, mas Cristo não perdoou. Cristo te perdoou e através do sangue dele, ele restabeleceu. Mas ainda assim, continuamente, o diabo vai lançar a tentação contra as nossas vidas. Porque o maior objetivo dele é que nós estejamos longe do Deus que é santo. Por isso a luta dele, para nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos tirar de sermos santos. Então aí, a maior parte das vezes, nós seremos crentes, nós temos a religião, mas nós não temos o mais importante, que a santidade de Deus vive em nós, que é o temor do Senhor vivo dentro de nós. É o mais importante. Martim Lutero dizia, eu não posso impedir que o pássaro ele passe por cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho nela. Então você pode acontecer de você errar, mas não deixa o pecado se instalar na sua vida. Você tem um posicionamento, você tem uma palavra que te ajuda. Você pode fazer com que essas coisas de fato não fiquem em você, fazer com que essas coisas não te tirem da vontade de Deus. E ser santo no primeiro momento, principalmente para nós jovens, vai ser continuamente. No primeiro momento, nós pareceremos que estaremos perdendo tudo. Festa, momento com amigos, talvez Deus diga para você, ei, não vai. Esse não é o ambiente que eu preparei para você. Aqueles até que são crentes aqui mais velhos, que estão em empresas, por exemplo,
quase que sempre que tem alguém que fica lá te incomodando. No aniversário da empresa, às vezes no aniversário na festa, a pessoa vem e diz: ó, bebe um pouquinho. Ó, por que você não bebe? Por que você não faz? Porque tudo isso é para nos tirar da vontade de Deus. Tudo isso é para nos afastar. E no primeiro momento vai parecer que você vai estar perdendo muita coisa. Você vai olhar e vai dizer: meu Deus, mas olha, eu poderia ter mais amigos. Mas olha, eu poderia estar melhor nesse quesito. Eu poderia ter mais respostas, mais resultados. E isso não acontece porque eu decidi andar com Deus. Mas por que parece que no primeiro momento eu não tenho resposta? Eu não tenho resultado? Porque o resultado é a presença de Deus. Quando nós conseguimos entender isso, irmão, que a presença de Deus faz a diferença em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós conseguimos entender que ser santo não tem só a ver com a vida futura e nós estaremos com Deus, glória a Deus por isso. Mas enquanto nós estivermos aqui também, nós iremos usufruir disso. Porque aquilo que é pecado lá fora destrói o teu corpo. Pessoas agora estão lá se prostituindo. Existem pessoas que estão agora fazendo coisas que estão destruindo aquilo que Deus criou, que é o teu corpo. Estão fora da presença de Deus. Então até a santidade é um modo de Deus zelar e dizer: olha, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da sua saúde. Eu estou zelando, não é só espiritual. Afeta também o nosso corpo. E Deus está dizendo: olha, quando você se guarda dessas coisas, você consequentemente tem resultado até mesmo no seu corpo. Nós precisamos entender que todas as vezes que você é tentado, você pode suportar. E eu vou ler para você rapidinho 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum nos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Ninguém aqui é tentado de algo que não pode suportar. Ninguém. Mas eu sou fraco. Se você está sendo tentado, a verdade é que você pode vencer essa tentação. Mas eu não sou o melhor. Mas se você está sendo tentado, isso significa que você pode vencer. Se Deus está permitindo, é porque significa que você pode vencer. Segundo ponto: Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1 versículo 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer: eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus não tem por prazer colocar as coisas na sua frente para você errar. Deus permite, mas Deus não tem por prazer. Ele quer te aprovar, mas Ele não tem por prazer. Você pode ter certeza disso. Que pai que gosta de ver o filho errando? Mas o pai quer que o filho seja vitorioso. E para ter vitória precisa se passar por lutas. Mas Deus não vai fazer isso. Terceiro, entenda algo. O diabo dificilmente, entenda isso. O diabo dificilmente, ele vai mudar aquilo que Deus falou. Como assim, Vitor? O diabo, Pedro, ele coloca um ponto de interrogação no final. Como isso? Deus olha para você e diz: Pedro, existe um futuro extraordinário para você e uma família abençoada. Aí o Pedro sai do culto. O diabo reproduz a mesma coisa, só com um ponto de interrogação no final. Existe um futuro extraordinário para você e uma família abençoada? É assim que o diabo faz em Gênesis com Adão e Eva. Será? Espera, mas será que é bem assim mesmo? O diabo, ele vai fazer com que as coisas que Deus falou para você se invertam e que a incredulidade ela entre no seu coração. O diabo sempre vai fazer isso. O diabo não precisa mudar, ele só coloca um ponto de interrogação. Ele só faz com que a incredulidade cresça no seu coração. Ele só faz com que a palavra que Deus disse, a palavra de Deus seja destruída em você. Essa é só a intenção dele. Porque ele conseguindo isso, você pode viver aparentemente sendo crente e as coisas não acontecerem na sua vida. Porque se a palavra de Deus não for vida para você, se a palavra de Deus não for o teu foco, consequentemente, você não vai usufruir disso.
E para nós entendermos acerca da tentação, nós precisamos entender primeiro como o diabo opera. O diabo, ele opera colocando o desejo maligno na nossa frente. Ele coloca os prazeres dessa vida. E diante dos prazeres dessa vida, ele já vai para o segundo ponto, que é a dúvida, que eu falei agora há pouco. No primeiro momento você olha para aquilo, não posso, realmente. A minha carne pede, mas eu não posso ceder. Aí você olha e diz, mas será? Será que Deus se importa tanto com isso? Será que Deus se importa tanto, sei lá, com um beijo? Será que Deus se importa tanto com um roubo de menor escala? Será que Deus se importa tanto? Será que Deus está lá no céu assim super preocupado com isso? Aí depois ele engana. Sabe como é que é o engano dele? É você justificar achando que está tudo bem. Por exemplo, mas meu pai fez isso também. Mas minha mãe fez isso também. Mas está todos os jovens fazendo. Por que eu não posso? Mesmo o fulano que é crente já fez uma vez, o ciclano também. Por que eu não posso? O diabo ele vai trazer esses motivos nos enganando, que muitas vezes parecem justos, mas que contra a palavra de Deus. Pega para mim, por favor. Dentro da maletinha ali. Que está contra a palavra de Deus. E isso vai destruir. Aleluia, cheguei a pilhadaria. E o diabo ele vai tentar nos enganar. Ele vai tentar destruir as verdades de Deus em nós. O diabo ele vai fazer de tudo e qualquer jeito para destruir isso em nós. E nós precisamos ter maturidade e entendimento para nós olharmos para tudo isso e vermos como espiritual. Sim, como espiritual. Nós precisamos entender. E por último, nós caímos no ponto da desobediência. Depois que o diabo diz, mas você tem um motivo plausível para isso. Mas para que você precisa dizimar? Se Deus conhece o teu coração, você está na igreja, de vez em quando você entrega uma oferta. Para que você precisa fazer esse tipo de coisa? Olha só a sua situação financeira, olha como as coisas estão. São motivos, muitas vezes aos nossos olhos, plausíveis, que o diabo vai apresentar diante de nós, para destruir aquilo que Deus ele quer fazer. E conforme nós vamos pecando e destruindo aquilo que Deus ele vai operar em nós, a santidade do Senhor vai sendo desmanchada em nossos corações. E a maior referência que é Deus através da sua palavra vai sendo destruída. Aí a nossa maior referência de crente, daquilo que realmente vai sendo destruída. Entende que se você acredita naquilo que você quer somente da palavra, no fundo, o seu Deus é você. Mas eu só concordo com isso na Bíblia. O seu Deus é você. O seu Deus não é o Deus da palavra. O seu Deus acaba sendo você. Mas Vitor, eu reconheço que eu tenho cometido pecados graves. Vitor, eu reconheço que continuamente eu sou tentado, mas toda vez que eu sou tentado, eu caio. Vitor, eu reconheço que ser santo é um dever, é um chamado para todo cristão. Mas mesmo eu sabendo disso, mesmo eu reconhecendo, eu me deparo com as minhas falhas, com meus erros, com os meus defeitos, com aquilo que me limita de ser parecido com Jesus. Mesmo assim, Vitor, eu sei, eu entendo, eu conheço, eu cresci na igreja. A natureza carnal acaba aqui me dominando. Além dos princípios que são fundamentais, e você conhece, que é a leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de jejum, e por aí vai, essas coisas que são essenciais. Nós precisamos entender e nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Primeiro,
reconheça as suas tentações. Reconheça onde você é fraco. Reconheça onde você é limitado. Olhe para dentro de você. Olhe para onde você é falho. Escreve num caderno, olha, e nisso eu sou falho, nisso eu sou falho, e nisso eu sou falho. Nessas áreas eu realmente sou muito fraco. O diabo não precisa nem fazer força, eu já estou indo. Nessas áreas eu sou falho. E aí depois que você entender quais áreas são, você vai se perguntar, primeiro, quando que eu sou mais tentado? Então, ó, a minha falha, por exemplo, não posso ver dinheiro. Então, quando que eu sou mais tentado? Aí eu vou lá e trabalho num banco, mexendo com o dinheiro. Então, quando que eu sou mais tentado? No meu trabalho. Aí eu vou fazer um outro mapeamento, uma outra pergunta. Onde eu sou mais tentado? No meu trabalho, quando eu estou naquele lugar específico que não tem ninguém, é o lugar onde sou mais tentado. Aí depois você vai se perguntar, quem está comigo quando eu estou tentado? Porque existem pessoas que nos levam mais para perto dessas tentações. Existem pessoas que nos aproximam disso, do pecado. Existem pessoas que vão contribuir para que as verdades eternas de Deus sejam destruídas em nós. Quais são as pessoas que estão ao seu redor e que destroem a imagem de Deus em você? Aí a última pergunta, como eu me sinto quando eu sou tentado? Eu estou normalmente bravo? Eu estou normalmente chateado? Porque nós fazendo esse tipo de mapeamento, primeiro, quando eu sou mais tentado, depois onde, quem está comigo e como eu estou me sentindo, nós vamos nos conhecer. E nos conhecemos, nós teremos facilidade de vencermos diante das tentações. Se os jovens conseguissem entender isso, que claro, como eu disse, a oração é fundamental. Se você não tiver oração, a sua vida com Deus não vai ter sucesso. O jejum é fundamental, a palavra é fundamental. Mas esse tipo de coisa vai nos ajudar. Vitor, realmente, quando eu estou, sei lá, com a minha namorada, e eu estou sozinho, é o lugar que eu sou mais tentado. Então você sabe que estar sozinho você não pode. Vitor, eu sei que, infelizmente, comprovado, a cada um homem gay, pelo menos 4 meninas são. Porque o homem, que normalmente ele se assume, pelo menos elas tiveram contato, essas 4, tá? Pelo menos 4 tiveram contato. Porque por mais que o homem, que não é homem, ele acaba se assumindo e se entregando para essa vida, essas meninas conseguem se maquiar como meninas. Então você vê menina no meio de menina, menina com mão dada, menina dormindo na casa de menina. Por isso que nós precisamos, nós que somos até líderes, estamos à frente, nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida regular com Deus, para justamente estarmos preparados para isso. Porque essas pessoas adentrarão a igreja. Essas pessoas estarão aqui dentro, gente. E nós precisamos entender que Deus não se agrada dessa atitude, mas que se elas entraram aqui, aqui é o melhor lugar. A linguagem inclusiva não é o todes. A linguagem inclusiva não é o que o mundo diz que é. A linguagem inclusiva é elas entrarem na igreja e ver a glória de Deus, o lugar onde elas podem ser transformadas. Então onde é o melhor lugar? O melhor lugar para elas estarem é aqui. É aqui. E eu me responsabilizo, creio que junto com os líderes aqui, para cuidar dessas pessoas. Sendo um pecado diante de Deus como qualquer outro, trazendo consequências diferentes, mas é um pecado como qualquer outro, e nós nos responsabilizamos. Mas olha, Vitor, eu tenho essa dificuldade, mas o tempo todo as pessoas me chamam para dormir nessa casa da minha amiga. Essa amiga, minha amiga não chama, não sei. Talvez esteja alguém aqui nessa noite, nessa situação. E Deus está dizendo para você, mas quando você vai, você cede? Então não vai. Quando você vai, a minha imagem é destruída em você, então não vai. O que eu tenho para você é muito maior. Talvez você não está vislumbrando agora, talvez você não tenha entendimento para captar aquilo que eu quero fazer na tua vida, mas aquilo que eu vou fazer é muito maior do que os prazeres dessa vida e momentâneo. Mas nós temos que mapear, nós temos que perguntar para nós mesmos:
Tá, essas são as minhas falhas, então eu preciso me perguntar, como é que eu estou me sentindo quando eu caio? Porque nós vamos nos afastando desse tipo de situação, que vai nos privar e nos guardar de errar. Eu caio quando eu estou sozinho no quarto. Estou fazendo alguma coisa e de repente eu terminei de fazer o trabalho que eu tinha que fazer, e o diabo me tenta. Corre para a sala. Corre para a sala. Porque como eu disse, repito, o diabo, que é o tentador, nós resistimos. A tentação nós corremos. Porque o nosso objetivo é sermos santos como Deus é santo. Segundo, resista ao diabo. Resista ao diabo. Falei mais sobre isso. Terceiro, confesse. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Vitor, é difícil confessar, eu sei. Mas nós precisamos. E não adianta nós acharmos que confessar para o nosso amigo, para a nossa amiga, que muitas vezes nem tem mais vida com Deus do que a gente, isso vai trazer algum resultado? Gente, não vai. Nós precisamos alcançar pessoas que vão guardar o nosso coração. Pastores que estão aqui nessa noite, líderes, que a gente pode confiar o nosso coração. E para essas pessoas nos abrimos a ponto de entendermos que Deus, Ele pode nos libertar daqui. Porque olha, Deus te ama. Deus, Ele vai te perdoar. Se você se arrepender de fato, Deus, Ele vai te perdoar. Mas se você não vencer, isso vai ser como um mato. Você corta hoje, daqui 2, 3 dias está ali de novo. Se você não trata a raiz, se o veneno não alcança a raiz e não destrói a raiz, aquilo continuamente vai estar voltando. Por isso que nós precisamos confessar, porque isso vai destruir aquilo que o diabo tenta fazer com que a imagem de Deus seja destruída em nós. Quando nós tratamos a raiz do problema, quando nós tratamos a raiz da tentação, nós vamos conseguir andar em vitória. Outra coisa, redirecione a sua atenção. Se você peca em tal coisa, a gente não pode ficar assim, ó, eu não posso fazer isso, eu não posso pecar, eu não posso fazer, eu não posso ir, não. Se distraia. Tenha focos. Ouça pregações, escute hinos. E quando se trata de tentação, por mais que o foco dessa noite seja a área sexual, necessariamente não é só. Tem muitas áreas. Quando as coisas estão difíceis, muitas vezes a tentação é nós escutarmos músicas que nem crentes são. Aí nós vamos para música sertaneja, nós não, né? Graças a Deus. Mas a tendência é ir para música sertaneja, para esse tipo de música que o quê? Faz com que os valores de Deus são destruídos em nós. Faz com que os valores da palavra de Deus são destruídos em nós. E essas coisas acabam destruindo aquilo que Deus quer fazer. Essas coisas acabam desfazendo aquilo que Deus quer operar. Essas coisas fazem com que tudo aquilo que Deus Ele quer construir em nós seja destruído. Porque por mais que uma ovelha caia na lama, ela vai se levantar e sair de lá. Se ela não fazer isso, a natureza dela não é de ovelha, é de um porco. O pecado vai estar sempre à nossa frente. O diabo vai fazer de tudo para tentar destruir aquilo que Deus quer fazer em nós. Mas o objetivo de Deus, irmão, o objetivo de Deus é destruir aquilo que destrói você e fazer com que a glória dele more dentro de você. O objetivo de Deus é fazer com que o temor, através da palavra, seja gerado de novo no seu coração, jovem que entrou aqui essa noite. Talvez você entrou aqui e só Deus sabe o nível e o número de tentação que você tem sofrido. Talvez você entrou aqui nessa noite e só Deus sabe as vontades que o diabo tem posto no seu coração. Muitas vezes o desejo suicida, muitas vezes o desejo de ofender alguém, muitas vezes esse tipo de coisa que faz com que o nosso coração seja poluído, faz com que o nosso coração seja de alguma maneira destruído aquilo que Deus quer operar em nós. E Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer limpar o teu coração. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele está dizendo para você: olha, eu tenho zelo por você, eu quero guardar a tua vida, e através da minha palavra você pode e vai ser mais do que vencedor. Fique de pé comigo nessa noite.
Ei, ser crente é ser livre. O mundo não pode dizer não ao pecado. Os pecadores não podem dizer não ao pecado. Por que, Vitor? Me explica isso melhor. Os pecadores não podem dizer não ao pecado, porque eles estão presos. Nós temos o poder de dizer: olha, eu posso fumar, mas eu não vou. Eu posso beber, mas eu não vou. Eu posso me prostituir, pecar, fazer as coisas erradas, mas eu decidi que a minha vida vai ser uma vida diante do altar de Deus, e eu não vou pecar, e eu não vou me entregar, eu não vou ceder. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando eu sou limpo das condenações, eu estou em caminho da santidade. O diabo não pode te acusar se você estiver debaixo do sangue de Jesus. Agora, se a sua vida estiver sendo dominada pelo pecado, a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Mas quando nós entregamos o nosso caminho a Deus para uma vida de santidade, a imagem de Deus é reconstruída e restabelecida nos nossos corações. Essa noite eu gostaria de chamar os jovens para vir à frente. Eu sei que você, de alguma maneira, sofre algum tipo de tentação. Ei, ninguém vai te olhar pensando nada não nessa noite. Ei, ninguém vai te olhar te julgando não nessa noite. Pode vir aqui à frente. Ninguém vai pensar, mas é nisso, é nessa área. Não, ninguém vai presumir. Só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe. Deus te conhece. Deus conhece o teu coração. E nessa noite eu quero que você se entregue verdadeiramente a Ele. Eu quero que você diga: Deus, eu estou sendo tentado nessa área, Senhor. Deus, eu estou sucumbindo à pornografia, Senhor. Senhor, eu estou sucumbindo ao homossexualismo. Deus, essa noite eu quero que o Senhor me transforme. O último ponto dessa mensagem é essa aqui, ó. Peça ajuda a Deus. Chega diante do Senhor e diz: Deus, eu não tenho capacidade. Senhor, eu sou limitado. Deus, eu peco hoje e eu quero pecar de novo amanhã. Deus está dizendo para você: nem que seja necessário, venha todos os dias à frente e peça perdão, porque eu quero restabelecer o meu propósito na tua vida. Aquilo que Deus tem para você é muito maior. O que Deus quer operar em você é muito maior. Deus quer restabelecer. Deus quer uma geração quebrantada para que Ele possa usar. Deus só pode te levantar se você estiver no pó. Feche os seus olhos comigo nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo novamente. Eu mergulho. Deus não vem para te julgar nessa noite. Deus não vem para te culpar nessa noite. Mas peço que Deus vem para te chamar de filho e restaurar os valores eternos da tua vida. Passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça. Deus precisa de uma geração santa que vai declarar santidade eterna diante desse mundo. Deus precisa de jovens quebrantados que podem apresentar um coração sincero diante de Deus. Eu passar pelo fogo. Vitor, mas não tem como eu vencer nessa área. Deus diz: tem. Tem. Deus te chamou para fugir do pecado. Tem como vencer. Jovem, tem como vencer. Tem como vencer a pornografia. Tem como vencer o namoro errado. Tem como vencer. Tem como vencer pelo poder que há na palavra.
Santo do Santo, Secadarabachorevacai. no lugar, não sabe viver. Oh, Espírito E Santo, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, pastores, por favor, me ajudem em oração. Me ajuda a orar por esses jovens. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. O diabo está dizendo para muita gente que não merece o perdão de Deus, ou que Deus te acusa. Deus diz: não, eu não acuso, eu perdoo, eu amo, eu restabeleço. Você que entrou essa noite, talvez o pecado dominando a tua vida, eu quero te dizer que através do sangue de Jesus, você tem uma nova oportunidade. O diabo não tem poder, o diabo não tem poder sobre a tua vida, o diabo não tem poder sobre os teus pensamentos. Aquilo que ele disse que é mentira. Deus restabelece o teu lugar em Cristo Jesus. Deus restabelece. Não há acusação que vença o nome e a autoridade posta em Cristo Jesus. Pai, nessa noite eu peço pelo poder que há no nome de Jesus, não na nossa força, não na nossa capacidade, Senhor, mas eu oro pedindo para que o Senhor restabeleça aquilo que Satanás roubou. Principalmente, Senhor, principalmente a tua presença. A tua presença, Senhor, é o que nós mais priorizamos, é o que nós temos por mais importante, Pai. Restabelece a vida desse jovem, para que quando ele feche os seus olhos, Senhor, ele seja reconectado com o Senhor, Pai, para que em nome de Jesus, a vida dele, a vida dela nunca mais seja a mesma. Que eles venham a aprender e entender que viver uma vida de santidade é lucro. Viver uma vida de santidade é viver de um jeito diferente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.